arranjo simples. Antes de ler toda essa definição, vamos pegar um exemplo na prática, um exemplo da vida real. Você aí nessa escola, quando inicia o ano letivo, vocês fazem a eleição do Grêmio Estudantil? Sim ou não? Então, vou pegar um exemplo do Grêmio Estudantil. Quando eu faço as chapas, né, que falam do Grêmio Estudantil, tem lá os cargos diretor, vice, tesoureiro, secretário, não sei o quê, um monte de cargo, um monte de ocupação, não é isso? Mas aqui o meu Grêmio Estudantil vai ter apenas 2 cargos, do diretor e do tesoureiro, somente 2, estou economizando aqui. Então vamos pensar assim, 2 cargos, um do diretor e outro do tesoureiro, só para você entender melhor. E eu disponho, então, de 4 alunos para compor essa minha chapa do Grêmio aqui, ó. Então, eu tenho a Ana, eu tenho o Bruno, eu tenho o Caio e eu tenho a Delta, tá? 4 alunos para compor aqui a chapa do Grêmio, ocupando esses 2 cargos. E aí, quantos agrupamentos eu consigo formar? Você consegue pensar já olhando só e... Enfim, então vamos pensar. Ó, veja, eu posso colocar a Ana como diretor e o Bruno como tesoureiro. Então aqui veja que eu consegui montar o meu primeiro grupo, o meu primeiro agrupamento. Mas eu posso trocar, eu posso fazer que a Ana é diretora e o Caio tesoureiro. Ou eu posso falar que a Ana é diretora e a Delta tesoureira. Ou eu posso trocar de lugar aqui, ó. Tá vendo? Não tem essas possibilidades de fazer essa composição, não é? E você tá percebendo que conforme eu troco as pessoas, vai mudando a configuração, vai ficando diferente aquela chapa, não é isso? Aqui, ó, ficou a Delta com o Caio, mudou a chapa, já são outras pessoas. Então, o jeito prático de fazer isso é você fazer a regra, não é uma regra, né? O esquema, a estratégia dos tracinhos. Para ocupar, então, o cargo do diretor aqui nessa chapa, eu disponho de 4 possibilidades. Eu posso pôr qualquer um dos 4 aqui, olha aqui, ó. Qualquer um dos 4 pode ficar aqui no meu cargo de diretor. Então, eu disponho de 4. Agora, para compor o cargo do tesoureiro, eu não disponho mais das 4 pessoas, porque um deles vai ficar no diretor. Então, eu vou dispor aqui de apenas 3 pessoas. Faz de conta que a Ana ficou lá e aqui eu vou escolher um deles para compor. Um exemplo, né? E aí, para eu encontrar a resposta disso, eu multiplico o princípio multiplicativo da contagem. 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, quer dizer que fazendo essa configuração aqui da chapa, eu consigo formar 12 agrupamentos distintos. Ou seja, eu consigo arranjar 12 agrupamentos. Então, eu estou fazendo arranjos simples. Estou arranjando, vamos pensar assim, tá? Então, aqui nós temos a definição do que eu acabei de falar. E aqui, ó, chamam-se arranjos simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos. Esse N elementos distintos é nada mais, é que o quê? Que minhas 4 pessoas aqui. Então, seria o total de pessoas que eu disponho. Ah, tem 30 alunos na sala, seria 30, se precisasse. Sendo sempre, então, o P menor que N. E esse P elementos que ele coloca aqui na definição, seria, no caso aqui, quantos cargos eu teria. Nesse caso, eu teria de 2 cargos, então, meu P seria 2. E cada um desses agrupamentos se diferenciam do outro pela ordem, olha aqui, ordem ou natureza de seus elementos. Então, como eu disse que trata-se de arranjo simples, eu trouxe aqui a fórmula de arranjo simples para que você também possa aplicar. Se você não gosta de fazer assim, essa estratégia dos tracinhos, você pode pegar e colocar aqui na fórmula de arranjo simples. E outra coisa que os alunos morrem de dúvida, que eu tinha muita dúvida também, era em diferenciar num exercício quando que eu uso arranjo e quando que eu uso combinação simples, que é o tema da próxima aula que você não vai perder. Eu já vou falar para você aqui. Arranjo simples. Você percebeu então que se eu mudei a posição das pessoas, aqui eu troquei, mudou a configuração. Não fiz o teste da troca? Faz sempre o teste da troca. Fez o teste da troca. Mudou a configuração, você obteve um grupo diferente,
uma configuração diferente, quer dizer que você tem arranjo. Arranjo sempre tem hierarquia, tem uma ordem, tá? Lembra aqui, ó, dos cargos. Agora, quando não tem, eu preciso pegar, dos 10 alunos que eu tenho na sala, eu preciso formar um grupo de 4 alunos. Eu posso pegar 4 alunos, formar os grupos sem ter hierarquia, para que esses alunos possam me ajudar a arrumar a sala no final da aula. Não tem uma hierarquia nesses alunos que eu vou formar esse grupo. Então, nós vamos fazer daí combinação. Ah, preciso formar lá na sala dos professores um grupo de 5 professores para acompanhar um ônibus lá de alunos na viagem. Não vai ter uma hierarquia lá entre os professores. Ah, aquele ali vai ser esse e esse. Não, aí é combinação. Resumindo, tem ordem, tem hierarquia, arranjo. Não tem combinação. Simples assim. E vamos fazer agora aqui esse mesmo caso aplicando a fórmula para você entender. Se você já entendeu, né? Por esse exemplo. Então, deixa eu tirar eles 4 daqui. Muito obrigada por participar. Então, vai ficar assim, gente. Arranjo. Então, no meu caso aqui, eu disponho de 4 pessoas. Eu disponho de 4 pessoas, 4 alunos. E eu vou formar cargos de 2 em 2, né? Ocupados por 2 pessoas cada cargo. Então, a gente fala assim, arranjo de 4 tomados 2 a 2. Igual. Aí vai ficar n fatorial. O n não é esse 4 aqui, ó. Vai comparando, ó. Então, vai ser 4 fatorial dividido por n menos p. Então, o n é 4 menos o p, que é 2, fatorial. Ah, Giz, não sei fatorial. Eu indico a aula de fatorial para você. Porque se você chegou na aula de arranjo, você já deve ter aprendido fatorial. Às vezes tem uma dúvida ou outra, então volta lá na aula para entender melhor. Então aqui vai ficar assim, 4 fatorial dividido por 4 menos 2 dá 2, porque eu resolvi dentro dos parênteses, 2 fatorial. Aí 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1. Aí você consegue perceber que eu posso sempre simplificar os últimos aqui, ó. Tá vendo? Ó, 2 e 1, 2 vezes 1 que dá 2, 2 vezes 1 que dá 2. E aí, sabe o que a gente costuma fazer? Ó, a gente faz assim, ó, pra facilitar. Então, ficou aqui no denominador, não tá 2 fatorial? Aí, sempre no que tá maior, que seria o de cima, eu vou 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu paro aqui nele mesmo, não preciso ficar escrevendo. É que aqui parou no 2, mas e a hora que para... Sei lá, aqui no denominador tá 8, você faz o de cima até chegar no 8, e aí você vai e simplifica direto. E aí ficou 4 vezes 3, o nosso 12 daquela hora mesmo, para você entender. Aí vamos fazer mais exemplos agora. Nesse exemplo, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os elementos do conjunto A? 1, 2, 3, 4 e 5. Bem semelhante ao exemplo que eu coloquei anteriormente, né? Mas para ir praticando, eu vou aumentando o nível de dificuldade. Então, aqui você pode fazer pela estratégia dos tracinhos. Eu tenho 3 algarismos, eu quero formar um número com 3 algarismos distintos e quero utilizar esses algarismos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 algarismos. Então, veja que daí eu tenho unidade, tenho a dezena, tenho a centena. Veja que aqui eu posso pôr quantos aqui na centena? Eu posso colocar qualquer um dos 5. Então, eu tenho 5 possibilidades, não é? Na dezena, eu já não tenho os mesmos 5, eu tenho apenas 4 possibilidades, porque um deles ficou aqui na posição das centenas. E nas unidades eu coloco apenas 3 possibilidades. Eu tenho 3 possibilidades dentre eles aqui para colocar. E aí nós fazemos a multiplicação dos valores. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. Veja que, por exemplo, ó, para você ficar pensando, se eu formar o número 543, então eu coloquei o 5, 4 e o 3. Beleza. Ok? Então, 3 algarismos distintos eu tenho aqui. Agora, se eu colocar, utilizando os mesmos algarismos, mas eu vou trocar o 3 e o 4 de posição, eu formei agora o número 534. E você está percebendo aqui que fazendo a troca, eu obtenho algo diferente, algo distinto? Eu obtive outro número, então mudou a configuração. Quando eu faço a troca, mudou a configuração, arranjo, certo? Beleza? Vamos fazer por arranjo agora. Olha como ficaria arranjo, lembra a fórmula? De n elementos. Então, qual é o total que eu tenho? São 5 aqui que eu disponho. E eu quero formar de 3 em 3, um número de 3 algarismos.
Então, eu tenho um arranjo de 5 tomados 3 a 3. Vai ser igual a 5 fatorial. Ó, para você que tá falando aí, Giz, esqueci a fórmula, já marca então para ir memorizando a fórmula. A fórmula tá bem aqui, ó, para você não esquecer, tá bom? Marca bem aí. Então, aqui vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, ó, n menos p. 5 menos 3 fatorial. Aí eu vou fazer 5 fatorial dividido por parênteses, primeiro 5 menos 3, 2 fatorial. Então, agora eu vou fazer esse 5 decrescendo até ele chegar no 2. Então, vai ficar, eu vou apagar de novo aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Aí, como eu sei que já o próximo é 2 fatorial, eu nem precisava escrever já, porque eu sei que eu vou acabar simplificando. Mas você vai pegando a habilidade, daí já vai fazendo direto isso, tá? Simplifico 2 fatorial com 2 fatorial, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, que é a mesma configuração que eu obtive aqui na estratégia dos tracinhos. Tudo bem? Mais um exemplo agora. E aqui, uma escola possui 18 professores. Quantos professores tem na sua escola, hein? Entre eles serão escolhidos um diretor, um vice-diretor e um coordenador. Quantas são as possibilidades de escolha, gente? Então, veja, pensa, antes de tudo, pensa que aqui só tem exercício de arranjo, né? Mas e a hora que misturar, se você estiver fazendo uma prova? Tem ordem, tem hierarquia? Muda se eu trocar a pessoa de posição? Muda, eu vou obter outra configuração. Então, é arranjo, tá? Porque tem cargo, né? Diretor, vice e coordenador. Tem uma ordem hierárquica entre eles. Então, arranjo. Então, vai ser um arranjo de N elementos. Quantos eu tenho no total? São o total de o total de professores, 18. 18 professores, e eu quero formar grupos de quanto em quanto? De 3 em 3, né? Porque é um diretor, um vice e um coordenador. Então, serão 18 tomados 3 a 3. Arranjo de 18 tomados 3 a 3. Então, vai ser 18 fatorial dividido por n menos p, ou seja, 18 menos 3 fatorial. Você deve estar fazendo sozinho já, sem ficar escrevendo direto aqui, né? Aí, 18 fatorial. E aí, vai ficar 18 menos 3, 15 fatorial, ó. Então, agora eu faço esse 18 vezes, porque 18 fatorial é 18 vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, até chegar lá vezes 1. Só que eu tô de olho aqui, ó, é um olho no gato e olho no peixe, que diz o ditado, né? Já tô de olho no denominador. Eu faço até chegar no denominador para eu poder simplificar. E aí eu vou ter que fazer a multiplicação de 18 por 17 por 16. E aí vai ser 18 vezes 17, aí treino em tabuada, 7 vezes 8, 56, vai 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1. Fez na calculadora? Aí é. 6, 10, 3. 306. Agora eu faço 306 vezes 16. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 0, 0 com 3. 6 vezes 3, 18. Aí, 1 vezes 6, 6. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Aqui eu não pus o 0. Vamos somar. Vai ser 6, 9, 8, 4. Então, quer dizer que eu vou encontrar um total de 4.896 possibilidades de escolha. Quisesse fazer pela estratégia dos risquinhos? Daria também, gente. Olha aqui, ó. É que a partir do momento que a gente pega a do arranjo aqui, eu acho que é mais rápido fazer por aqui, ó. Então, eu tenho diretor, vice e coordenador. Aqui na primeira posição eu posso escolher qualquer um dos 18 para ocupar o diretor. Depois aqui vem 17 e aqui vem 16. 18 vezes 17 vezes 16, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Daí só o resultado vai ser o mesmo, como a gente já sabe. Tudo bem? Próximo exercício. Agora, João deseja pintar a palavra livro em um banner, usando uma cor em cada letra. De quantos modos isso pode ser feito se ele dispõe de 8 cores de tinta? Gente, arranjo, né? Porque se eu mudar a ordem das cores que eu vou pintar as letras da palavra,
vai mudar a configuração, né? Você pode fazer pelo tracinho ou pela fórmula. O produção tá dando risada, que falou, pra que eu faço pela fórmula se pelo tracinho é mais fácil? E você aí, qual que você prefere? Vamos começar pela fórmula. Adoro fazer pela fórmula, gente, não sei porquê, mas eu gosto de fazer pela fórmula. Então parece que é tão gostoso ficar fazendo N fatorial, mas enfim. Vai ser um arranjo, porque eu sei que vai mudar a ordem, né? Se eu trocar a cor de cada letra, né? Muda a configuração. 8 cores, que é o total. Então, ele tem 8 cores disponíveis para pintar 1, 2, 3, 4, 5 letras da palavra livro. Então, vai ficar 8 fatorial dividido por 8 menos 5 fatorial. Aí, eu vou fazer 8 fatorial. 8 menos 5, 3. 3 fatorial. Aí fica 8, ó, vou fazer o 8 e chegar no 3. Vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial. Para eu poder simplificar aqui, né? Aí eu preciso fazer a multiplicação, ó. 8 vezes 7, 56. Aí eu posso fazer 56... Pode também, produção, fazer 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7, 840 e 840 vezes 8. Mais fácil, né? Ah, boa, vamos fazer 840 vezes 8. Ah, até que enfim, produção, tá fazendo alguma coisa na aula, hein? 840 vezes 8, ó. Por que eu posso? Porque a ordem aqui dos fatores não altera o produto. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 8, 64. 67. Então, vai ficar 6.720 possibilidades, modos de fazer a pintura das palavras lá. Tracinho. Quem gosta do tracinho? Produção, tracinho ou fórmula? Tracinho. Ai, tracinho. Então, a palavra livro tem 5 letras, né? Eu pus 3, 1, 2, 3, 4. 5 letras. Aqui na primeira letra, eu disponho das 8 cores, porque eu não escolhi nenhuma ainda. Então, eu tenho 8 opções para escolher para pintar a letra L. Para pintar a letra I, eu disponho de 7 cores daí, porque uma cor já ficou para cá. Aí, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que tá aqui, ó. Tá bom, gente? Então, eu fiz arranjo, porque se eu mudar a ordem, muda a configuração. Sempre faz esse teste, faz essa troca para fazer essa análise. E bora lá pro próximo exemplo. Agora vamos deixar de pintar letras lá da palavra e vamos entrar em uma van. Eu e você, faz de conta. 2 pessoas entram em uma van que tem 7 lugares vagos, 7 lugares disponíveis. Oba, daí nós vamos escolher, vamos no fundão ou vamos lá na frente com o motorista se estiver vago? Qual que é o melhor lugar será, hein? De quantas maneiras diferentes as 2 pessoas podem ocupar esses lugares? Aí já vai pensando. Se você tivesse em uma prova com questões todas misturadas, arranjo a combinação. Arranjo, né? Porque se você trocar a ordem, muda a configuração. Se uma pessoa for lá na frente e uma for no fundo, ó. Se você vai na frente e eu vou no fundo, é uma configuração. Se você vai na frente e eu vou no fundo, mudou a configuração, né? Então é arranjo. Ou aí pensando pelos tracinhos, né, gente? Se você entrar primeiro na minha frente, você ocupa, dos 7 lugares disponíveis, você ocupa 1 sobre 6 para mim só. Pronto, já consegui fazer do tracinho rapidinho. E produção tá aqui brigando comigo, por que eu faço pela fórmula se no tracinho é mais rápido de fazer. Então, ó, pelo tracinho, a técnica do tracinho. Eu tenho então as 2 pessoas, eu e você. Quem chega primeiro tem 7 lugares à vontade para escolher dos 7 lugares vagos. Aí você chegou e sentou na frente, né? Ou no fundão, na frente, tá? Pra ir vendo a paisagem na viagem. Aí, a hora que eu vou entrar, vai ter só 6 lugares disponíveis para eu escolher. Não é isso que acontece? Então, eu faço 6 vezes 7, 6 vezes 7, 42. Aí, fazendo pela fórmula de arranjo, produção. Arranjo de N elementos, ou seja, eu tenho um total de 7 lugares vagos. Tomados 2 a 2, porque são 2 pessoas. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 7 menos 2 fatorial. 7 fatorial dividido por 7 menos 2, 5. 5 fatorial. Agora, eu faço 7 chegar no 5. Olha aqui como que vai ficar. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Para aqui.
dividido por 5 fatorial. Simplifico, 7 vezes 6, 42. Pronto. Quanto que é mais rápido mesmo na produção? Não sei porquê, mas eu gosto de fazer. Sabe por quê? Que tem alguns exercícios que tem assim, calcule que vai ser o próximo exercício, que você não vai sair daí. Tem mais um que fala assim, calcule o valor de x na equação. Daí ele me bota aqui no arranjo. Aí eu quero ver fazer pelo tracinho, né, gente? Tem que praticar, então, pela fórmula também. E vamos pro último exercício. E é claro, né, gente, que tem que colocar x no meio da questão. Olha aqui. Você achou que estava tranquilo até agora, né? Falou, uhul, já aprendi, Giz, mas vai aprender do mesmo jeito aqui, que eu vou explicar para você, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula de arranjo? Então, eu vou escrever aqui, arranjo tomados de N elementos tomados P a P vai ser igual a N dividido por N menos P fatorial. N fatorial que eu esqueci de falar, tá bom? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui é x, aqui é 2. Quer dizer que esse x, ele está no lugar do meu n, não é isso? Então, vai ficar assim, x fatorial dividido por n menos p. O n é meu x e o p é o 2. Então, vai ficar x menos 2 fatorial igual a 30, igual ao arranjo. Então, é igual a 30. Aqui, ó. Vamos lá resolver primeiro, então, essa situação aqui, daí no final eu igualo a 30. Então, vai ficar x fatorial aqui, eu vou fazer então, que é x vezes. Tira uma unidade dele, porque a hora que eu tinha 8 fatorial, não fazia 8 vezes 7, ou seja, eu tirava uma unidade do 8, aí tirava uma unidade do 7, aí por diante. X menos 1 vezes, agora eu tiro uma unidade aqui, x menos 1 fica x menos 2. Opa, já chegou no denominador. Então, eu coloco aqui o denominador x menos 2. Fácil, né, até agora? Aí eu posso já simplificar esse com esse. Olha o que sobrou aqui para mim. X que multiplica x menos 1, aqui. Aí eu vou voltar o igual a 30. Eu deixei ele de lado só para a gente fazer essa configuração aqui, tá? Bom, aqui agora eu posso aplicar a propriedade distributiva, vulgo chuveirinho, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1x, igual a 30. Opa, me parece uma equação do segundo grau, né, gente? Então, eu vou pegar esse 30, colocar no primeiro membro, para deixar o segundo membro... Para deixar o segundo membro igual a 0. Pronto. Equação do segundo grau na sua forma reduzida. Prontinha para a gente resolver. Vamos fazer por soma e produto aqui, né? Dois números que somados resultam no coeficiente b com sinal trocado, ou seja, o oposto do coeficiente b. Então, tem que ser 1. E esses mesmos dois números que multiplicados resultam no valor do coeficiente c. Ah, só um detalhe, estou fazendo por soma e produto, o que é mais fácil, porque o A é 1, né? Daí não precisa dividir. Quem quiser fazer como Bhaskara? Ah, claro, quem quiser fazer a fórmula completa, a resolutiva de Bhaskara, fique à vontade, vai dar o mesmo resultado. Vamos começar aqui, ó. Dois números que multiplicados dá 30. Bom, tá fácil. 5 vezes 6, 30. Só que daí não dá menos 30, eu tenho que pensar ainda no menos 30. Então, se eu colocar, por exemplo, 5 negativo, menos 5 vezes 6, menos 30, ok. E menos 5 mais 6 vai dar 1 positivo. Então, eu consegui encontrar que o valor do meu primeiro x é menos 5 e o outro x vai ser de 6. Aí, como o exercício pediu resolva a equação, quer dizer, eu preciso buscar o valor do x, né, da incógnita no caso. Eu não posso colocar que menos 5 vai ser o valor do x, porque ele é negativo, né, gente? Como que eu falo que a quantidade de elementos aqui é negativa no lugar do x? Não pode, não convém. Então, esse menos 5, ó, você pode até escrever, não convém. Ok. E então, a nossa resposta, conjunto solução, porque eu fiz a solução da equação, vai ser de 6. Aqui, esse caso, então, eu utilizei a fórmula. E o que você achou? Conseguiu entender arranjo? Dá para agora fazer, diferenciar nos exercícios quando é arranjo e combinação? E não perca a aula de combinação. Vou deixar na indicação aqui para você. Eita, até caiu a caneta aqui, ó.
E se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, e aquele like se você gostou da aula. E precisando de qualquer conteúdo no canal, digite o nome do conteúdo que você está buscando e giz com giz na frente. E eu vejo você na próxima aula de combinação. Tchau!